Há 3.000 anos atrás, um homem bradou: já não há homens piedosos. Passava-se alguns anos depois de Davi, o profeta Miqueias, no ano 2700 ou 2700 anos atrás, ele, na mesma tônica, fez coro com Davi, dizendo: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Parece que Paulo entendeu o que Davi falou, o que Miqueias falou, e agora ele vai para uma abordagem ao jovem pastor Timóteo. Ele diz: tempos difíceis vêm por aí, e à medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, impiedosos. Não tem piedade. Viciados em sexo e alérgicos a Deus. Esses personagens bíblicos batem na mesma tecla: não há homem piedoso mais na terra. Mas quando você faz uma recapitulação, eu estive fazendo uma pesquisa sobre alguns expoentes da história e alguns teólogos sobre o valor da piedade, e a gente vê algumas coisas repetitivas. Por exemplo, no século XIV, no século IV, entre o século IV e o século V, Agostinho de Hipona, ele diz: onde a verdadeira piedade não governa, a virtude torna-se vaidade. John Wesley, que é um dos reformadores no século XVI, ele diz: milhões de pessoas têm forma de piedade, mas negam-lhe o poder, continuam na igreja, participam dos cultos, mas não foram regeneradas. Martinho Lutero também, um reformador, e ele diz: onde a fé está ausente, não pode haver verdadeira piedade. Passa-se alguns anos, por exemplo, em 1897, nessa década, um pastor e escritor chamado A.W. Tozer, ele diz: vivemos em uma época religiosa, mas não piedosa. Então, religião e piedade parecem sinônimos, mas não são. E a piedade, conforme Tozer diz, deixou de ser uma prioridade para a maioria dos cristãos. É uma constatação histórica. Dietrich Bonhoeffer, que foi um alemão, e ele esteve num campo de concentração, ele diz: a igreja que não sofre com os que sofrem, ela perdeu o poder da piedade. Paul Washer, que agora da nossa época, ele diz: temos uma geração inteira de cristãos professos que não conhecem o que é piedade. E John Piper também é um teólogo batista dos nossos tempos, ele diz que a piedade que não produz prazer em Deus é apenas legalismo. E um conhecido, inclusive dia 30 de julho vai estar conosco, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a piedade é o alvo supremo da vida cristã. E ser piedoso é ser semelhante a Jesus. Não há sucesso maior na vida do que viver piedosamente. O mundo precisa de gente piedosa. Mas o que é, na verdade, a piedade? A piedade não é uma aparência de santidade sem transformação do coração, sem transformação interior. A piedade também não é uma religiosidade vazia e apenas voltada para o comportamento moral. Isso não é piedade. Quando você vai para as palavras originais, tanto no hebraico como no grego, você vai descobrir que a piedade está relacionada com a fidelidade, com a gentileza, com a bondade, está voltada para a devoção e respeito e reverência para com Deus. E também uma ação altruísta para com as pessoas, para com o próximo. Então a piedade representa mais do que uma vida devota. Ela é uma vida reverente, uma vida prática diante do Senhor, marcada por temor, amor, santidade, obediência e devoção. E é mais do que religiosidade ou compaixão. A piedade é viver com Deus no coração e nos passos. Isso é piedade. Hoje nós iniciamos essa série Até que Ele Venha, cultive uma vida piedosa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: até que Ele venha, cultive uma vida piedosa. Nós estamos tratando nesse ano 2025 essa temática Até que Ele Venha. Até que Ele venha, enquanto você aguarda a volta de Jesus, viva uma vida piedosa. Paulo, ele deixou isso claro para o jovem Timóteo quando ele diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. É um exercício para cada um de nós. Você é chamado para viver uma vida piedosa. O contrário de vida piedosa é uma vida ímpia. E
a vida ímpia é a ausência da piedade. E sem reverência, sem devoção, sem respeito a Deus. Mas Paulo deixa isto bem definido para Timóteo e para um outro pastor, que são duas cartas pastorais de Paulo, que ele também declara isso, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a fim de que, renegada a impiedade, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Renegar a impiedade e viver piedosamente. Há um contraste entre vida piedosa e vida ímpia. Na vida piedosa há reverência e temor a Deus, na vida ímpia, desprezo por Deus e por suas leis. Na vida piedosa há obediência e devoção, na vida ímpia nós temos rebeldia e desobediência espiritual. Na vida piedosa existe prática de boas obras e de justiça, mas na vida ímpia o egoísmo, a injustiça e a crueldade prevalecem. Na vida piedosa o amor ao próximo marca, mas na vida ímpia a indiferença, a maldade e a frieza prevalecem. Na vida piedosa, a coerência entre fé e vida. Na vida ímpia, hipocrisia, falsidade e ateísmo. Na vida piedosa, a vida é separada, é uma vida santa e distante do pecado. Na vida ímpia, é uma vida entregue à carne e ao mundo. Então a piedade, a vida piedosa é uma vida guiada por Deus, no coração, com reverência, fé e prática, e no dia a dia, na prática, com as pessoas. Agora, uma coisa curiosa é que normalmente a gente faz o contraste e distingue uma pessoa piedosa, ela está bem perto de Deus, é uma vida devota, reverente, obediente, ok? E uma vida ímpia é o outro extremo, uma vida que desrespeita as leis de Deus, está ok? Mas existe uma lacuna, um vácuo entre esses dois extremos. Então, a partir do momento que você se distancia da vida piedosa, a partir do momento que você se torna apático à vida espiritual, a partir do momento que você se torna frio e desinteressado e distante das coisas de Deus, você já embarcou na impiedade. A impiedade, então, não é rotulada só como outro extremo, mas a partir do momento que você começa a perceber sinais de distanciamento de Deus e de frieza espiritual, a impiedade está instalando, ou já está instalada no seu coração. Então, o tema de hoje, até que ele venha, cultive uma vida piedosa, nós vamos tentar pensar o que é que Paulo, e nessa temática toda, me ensina o exercício da piedade. Quando se fala em exercício, sempre me recordo que não é você faz exercício para aquilo ser enculturado dentro de você. Você faz exercício porque precisa de saúde, se você não fizer exercício, você trava. Então o exercício é uma forma de você internalizar. E o exercício é uma forma de você não abandonar, porque naturalmente você não é uma pessoa piedosa. Naturalmente você tem uma inclinação muito mais para a impiedade do que para a piedade. Então é necessário exercitar. É necessário uma ação intencional minha e sua de buscar esse caminho de vida piedosa. E é esta abordagem que durante esta série nós iremos tratar. Cultive uma vida piedosa. Paulo até ele diz que a vida piedosa para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Pois bem, eu quero então compartilhar com vocês, com base no texto de Atos 10, a primeira temática desta série é cultive uma vida piedosa. Atos 10, se você puder deixar sua Bíblia aberta aí, mas eu gostaria, para efeito mnemônico, memorização sua, que você acompanhasse essa imagem dramatizada em desenhinhos, mas vai te ajudar a pensar nesse texto de Atos 10, olhando para Cornélio, que foi um homem piedoso. Pedro e Cornélio. Em Cesaria, vive um homem chamado Cornélio. Era o capitão do regimento italiano, um grupo de soldados romanos daquela cidade. Cornélio amava Deus e sempre orava e ajudava os pobres do povo judeu, mesmo que isso era contra os costumes do seu próprio povo. Uma tarde, Cornélio estava orando a Deus, quando de repente teve uma visão. Um anjo apareceu diante dele, e o capitão romano não soube o que fazer. Nunca tinha visto algo como isso. O anjo disse a Cornélio que Deus está muito feliz com tudo que ele faz pelos judeus, e que ouviu cada uma de suas orações. Mas não só isso. O anjo trouxe uma instrução especial de Deus, e diz a ele para buscar um homem chamado Pedro que está em Jope. O anjo dá os detalhes da localização de Pedro e depois vai embora. Cornélio fica maravilhado e com entusiasmo faz o que o Senhor lhe pediu. Ele chama 2 de seus empregados e um de seus soldados de confiança e os envia urgentemente a Jope para encontrar o homem chamado Pedro.
Em Jope, o apóstolo Pedro está orando no telhado, na casa de Simão. Um dia ele tem uma visão de Deus. Pedro vê o céu se abrir e um grande manto começa a descer. Nele há todos os tipos de animais, até aqueles animais considerados impuros pelos judeus. Pedro ouve uma voz lhe dizendo para matar os animais e comê-los. Pedro não entende o mandamento, porque a lei dele o proíbe de comer certos animais, e ele sempre foi obediente à lei de Moisés. Por que Deus o pediu tal coisa? Mas Deus fala novamente a Pedro que se ele, que é o Senhor de tudo, disse que ele pode comer esses animais, Pedro não deveria dizer que são maus. Pedro fica confuso. O que significa essa visão? O que Deus está tentando ensinar? Mais tarde, ele vai entender. Assim, o Espírito Santo fala ao coração de Pedro. Ele diz que alguns homens chegaram e que Pedro deveria ir com eles sem se preocupar, porque Deus os enviou. Pedro e os homens de Cornélio finalmente se encontram. Os empregados de Cornélio contam para ele sobre a visão de seu capitão, que pedem para Pedro ir para a casa de Cornélio com eles. Pedro aceita, mesmo sabendo que era proibido para os judeus. Na manhã seguinte, ele e alguns membros da igreja partem para Cesareia. Ao chegar, Cornélio recebe a Pedro com grande respeito e se ajoelha diante dele, mas Pedro o impede, porque ele deve somente se ajoelhar diante do Senhor. Na casa de Cornélio está toda a sua família, junto com um grupo de seus melhores amigos, todos animados, esperando pelos ensinamentos de Pedro. Foi nesse momento que Pedro compreendeu a visão de Deus. Ele explicou que pela lei dos judeus, ele não pode entrar na casa de outros povos, e muito menos partilhar com eles. Mas Deus lhe mostrou que ninguém deve ser rejeitado. Para Deus, todos nós somos iguais. Ele ama todos aqueles que são bons e obedecem a Ele, não importa de que país ou cultura eles sejam. Pedro continua contando tudo sobre Jesus, a sua palavra, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Ele fala sobre o plano de salvação de Deus e a vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Pedro estava falando e de repente o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Todos começaram a louvar a Deus e falar em línguas desconhecidas. Os amigos de Pedro ficaram surpresos ao ver que o Espírito Santo também havia vindo sobre os que não eram judeus. Pedro lhes disse que essa é a vontade de Deus, que é guiar a vida de todos os homens e mulheres de todas as nações. Depois desse grande acontecimento, Pedro batiza todos em nome de Jesus. Que linda história. Lucas foi caprichoso. O centurião Cornélio era um oficial do exército romano. Uma centúria tinha normalmente 100 soldados, ele era o comandante. Com o tempo depois, algumas centúrias tinham apenas 60 a 80 soldados. Centurião normalmente era uma pessoa que, por méritos em termos de combate, em termos de experiência e bravura, ele adquiria esse posto. Então não era um banana. Cornélio era uma pessoa de respeito, de autoridade, tinha um cargo de prestígio e também, com certeza, de um rigor, de disciplina impressionante, porque as ordens eram executadas e ele tinha que ser exemplo para o seu pelotão. Normalmente um centurião carregava um bastão chamado vites, e esse bastão representava o seu poder de comando. Curiosamente, outros centuriões aparecem nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, há um texto em que o centurião pediu que Jesus curasse o seu servo, mostrando uma fé admirável. O centurião que reconheceu também Jesus como Filho de Deus ao pé da cruz, e aqui em Atos, o centurião Cornélio. O texto registra que ele era de uma corte chamada italiana, era uma unidade do exército romano estacionada na Cesareia Marítima. Se fosse uma peça, uma narrativa dramatizada, nós poderíamos dizer que esse texto de Atos 10 tem 4 atos. O primeiro ato é quando Cornélio tem uma visão em Jope e recebe a instrução para enviar em Cesareia, e recebe a incumbência de enviar pessoas para Jope. O segundo ato, a visão de Pedro em Jope, quando ele está ali na hora do almoço, orando ao Senhor, e Deus lhe dá uma visão desse lençol, e dizendo, esse lençol tinha animais impuros para os judeus, e a voz era, Pedro, mata e come. E ele objetou, como comer, matar o que é impuro? E o Senhor disse, não considere impuro, e que o Senhor purificou. E pela terceira vez isso aconteceu, e de repente os enviados da casa de Cornélio, lá de Cesareia, chegam. E aqui nós temos agora
o terceiro ato entrando, porque no dia seguinte, esses, junto com Pedro, voltam para Cesareia. E lá no quarto ato, Pedro está na casa de Cornélio, em Cesareia. Apenas para ajudar você em termos geográficos, é interessante lembrar que nós estamos aqui falando... Tem jeito, obrigado, de apagar essa aqui também, por favor. Nós estamos falando... Pode apagar essa aqui também, obrigado, querido. Nós estamos falando do mar Mediterrâneo, e aqui nós estamos na região de Israel. Jerusalém está aqui, perto de Jerusalém. Nós vamos perceber aqui nesse quadro que mostra a trajetória de Pedro. Jerusalém, ele foi para Jope e Cesareia. Aqui, recordem vocês que é o Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Salgado. Aqui em cima tem uma outra Cesareia, chamada Cesareia de Filipe, onde Jesus esteve com os seus discípulos, quando Pedro falou para ele. Jesus disse... tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Foi lá em cima, no norte. Mas nós estamos falando dessa Cesareia marítima. Então, a história ocorreu nesse perímetro aqui. Jope, Pedro está. Cesareia, Cornélio mora. Cesareia era a província romana, era a base de Roma naquela época. E, se você quiser... uma ideia seria esta imagem daquela época. Pode deixar a luz ainda apagada, já sinalizo para ti. Esta é uma ideia de o que era a cidade de Cesareia na época. E hoje você vê apenas vestígios que são esses. E quando a gente vai para Israel, nós visitamos a Cesareia Marítima, esta. E ali tinha lugares interessantes, ali era o centro do poder também. E nós encontramos em Jope a casa... pelo menos uma pseudolocalização de Pedro, ou do Simão Curtidor, onde Simão Pedro estava. É uma cidade bonita, isso aqui é marítima, a gente pode caminhar aqui. E uma ideia é que a casa que Pedro estava, ficava mais ou menos nessa região. E aqui hoje tem lá, se você for, essa casa que diz que é vestígio, não acredito que seja efetivamente a casa de Simão, o Curtidor. Mas é interessante você... perceber que Pedro estava em cima da casa, na laje, diríamos assim, e lá ele teve essa visão. Na Bíblia a mensagem ele fala que estava na hora do almoço, e Pedro começou a sentir aquele cheiro gostoso de comida sendo feita, e ele ia descer, e veio esta imagem para ele. Pois bem, a distância entre as duas cidades, entre Cesareia Marítima e Jope, é 45 a 50 quilômetros. Vamos pensar um dia de viagem, foi o que aconteceu, porque eles chegaram à tardezinha em Jope. No dia seguinte, diz o texto bíblico, que eles foram, e depois você pode conferir isso na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, eles foram junto com os 2 empregados enviados, junto com um soldado de Cornélio. Na verdade, o intuito de Lucas aqui é mostrar que para Deus não tem mais judeu e gentio. A proposta de Lucas não é evidenciar a Cornélio. A proposta de Lucas é quebrar o preconceito que tinha dentro do coração de Pedro, um judeu de carteirinha, e ele tinha que entender que agora o evangelho da graça alcançou todas as pessoas. E agora vai aparecer logo em seguida um cidadão romano, um oficial romano, e convidando-o para ir até a casa dele. Então, Lucas está mostrando para Pedro a amplitude, a abrangência e o alcance da graça de Deus. Essa é a tônica. Só que eu gostaria de hoje focar você para uma outra direção. Focar para esse homem que aparece nessa história que se chama Cornélio. Olhar com mais detalhes na vida de Cornélio, a postura dele, a devoção dele, como ele trata as pessoas e o interesse e a abertura dele para as coisas de Deus, que é uma inspiração. E eu queria olhar com vocês. Por isso que nessa série, Cultive uma Vida Piedosa, esse é o primeiro tema, o impacto que tem uma vida piedosa. E a gente vê isso na vida de Cornélio. Parece que em Cornélio a piedade
parecia muito natural, porque ela refletia no seu comportamento cotidiano de forma muito tranquila, na sua relação com Deus, na sua relação com as pessoas e com o seu papel na sociedade. Entendam então que a vida piedosa, ela não se restringe só na sua vida cultica, não se restringe só à vida com Deus. A sua vida piedosa, ela é abrangente, ela traz reverberação na sua casa. A vida piedosa traz reverberação no jeito de se lidar com as pessoas, no jeito que você impacta a sociedade. E a gente percebe essa amplitude acontecendo na vida de Cornélio. Então Cornélio nos ensina que viver piedosamente não é ter todos os rituais certos, mas cultivar um coração temente, generoso e obediente. E eu queria então fazer algumas aplicações que eu percebo aqui nesse texto sobre o impacto de uma vida piedosa. Em primeiro lugar, a piedade independe da posição social. Diga comigo, independe. Cornélio era um centurião, um homem de prestígio, um homem da sociedade, mas não importa o seu status e a sua posição social e raça. Creio que numa das abordagens mais para frente sobre essa série, nós vamos olhar para alguns personagens meio obscuros, por exemplo, Simeão, aquele ancião que pegou Jesus no colo quando ele foi apresentado para o ritual de circuncisão, e o texto diz que ele era um homem piedoso. Mas o que é que você sabe de Simeão? O que é que você sabe, por exemplo, de um homem que foi chamado por Deus para ir até a rua direita em Damasco e falar com Saulo de Tarso, que estava cego e teve um encontro no caminho? E esse homem se chama Ananias, e você vai lá, Ananias, e fala para ele, mostra o que é a graça, e você vai ser usado por mim. E a Bíblia descreve que Ananias era um homem piedoso. O que é que nós sabemos mais desse Ananias? Não sabemos de Simeão, não sabemos de Ananias. O que é que se sabe de alguns textos, tanto dos evangelhos como do livro de Atos, que falam de mulheres piedosas? São anônimas. E alguns gregos piedosos também, que a Bíblia faz menção. Então, meu irmão, independentemente da sua posição social, independente de quem é você pode ser um anônimo. A piedade, ela é indistinta da sua situação social. Você não precisa ser um centurião, você não precisa ser um graduado, você não precisa ser um prefeito, você não precisa ser um deputado, você não precisa ser um pós-graduado, você não precisa ser ter um doutorado, você não precisa ser um analfabeto, independe da sua situação social. Nós podemos encontrar pessoas humildes, simples, anônimas, sem cultura, pobres e iletradas, mas piedosas. Como você também pode encontrar pessoas abastadas, de boa posição social, graduadas em formação, mas também piedosas. Então não importa a sua posição social. A posição social de Cornélio não ofuscou a sua virtude, que era a piedade. A vida piedosa, então, independe da sua situação social. Quando eu for rico eu vou ser piedoso, eu vou dar esmolas. Independe. Tem gente simples que não tem o que, mas reparte. É aquela mulher, a oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha. A vida piedosa está relacionada ao seu temor e obediência a Deus, com respeito e consideração para com as pessoas. Uma coisa curiosa nesse texto é que Pedro chega na casa de Cornélio e pergunta: por que vocês me chamaram aqui? Ele falou: porque nós tivemos uma visão, eu tive uma visão assim, assim, assim. E Pedro começa o discurso dele assim: olha, é proibido para nós judeus ter conexão com gentios. Você imagina na cabeça de Cornélio: pô, chama o cara de lá e agora ele vem dizer que eles são o rei da cocada e nós somos. Nesse sentido, a vida piedosa de Cornélio entra em cena, porque ele entende isso com muita tranquilidade. Eu estou de boa aqui, Pedro. Eu não estou fazendo o que eu quero, recebi a visão, estou passando para você, e Deus tem que tratar, na verdade, a sua vida. Eu acho que Cornélio, na vida piedosa, entende isso. É como aquela mulher que Jesus, quando estava em Tiro, um lugar fora de Israel, também gentio, e aquela mulher pede cura para sua filha que estava possessa, endemoniada, e o Senhor Jesus diz para ela: não é lícito tirar pão dos filhos e dançar aos cachorrinhos. Como que se dizendo: você é gentia, você é cachorrinho, eu não vou tirar dos filhos para dar para você. E aquela mulher, de forma muito humilde, mas é das migalhas que os cachorrinhos vivem. Isso é piedade. A piedade, ela não fica com esses milindres, é uma pessoa que compreende
e entende a sua posição. E Jesus uma vez fez isso com essa mulher e falou: poxa, mas que estranho. É porque, na verdade, a vida piedosa não está ligada com essas picuinhas que muita gente da modernidade, que se diz ser religiosa, que se apega com tantas coisinhas. É engraçado, porque às vezes uma ligação pastoral, eu percebo isso, quando a gente vai ligar, cumprimentar a pessoa, fala: cara, nós estamos sentindo a sua falta. E eu já vi algumas pessoas ficarem ofendidas com essa afirmação. E do nosso coração, com certeza, é todo carinho. Cara, nós queremos você perto, queremos você junto. Que é a proposta da Operação Resgate. Mas tem gente: não, já vem cobrando a minha vida. A piedade, ela entra nessa dinâmica de reação diante das circunstâncias. O valor, então, não está na posição social, mas na vida piedosa. Inclusive, Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida plena, ela está na piedade. Cornélio conseguia conseguia harmonizar posições antagônicas. Ele conseguia ser um cara de autoridade, mas com a vida piedosa. E Deus está chamando gente aqui que talvez tenha boa posição social, mas falta piedade. Deus quer equiparar isso na sua vida. E Davi também, ele consegue harmonizar essas duas coisas. Ele era um herói de guerra, um grande guerreiro, mas ele era um mavioso cantor de Israel e ele conseguia harmonizar a piedade. A verdadeira piedade não busca palco, mas ela vive diante de Deus. Aquele Deus que vê tudo quanto fazemos em secreto. E a piedade, ela é traduzida na vida cotidiana, nos relacionamentos na família e generosidade. Aqui vem a segunda aplicação na vida de Cornélio. A piedade é demonstrada em atitudes, em gestos. Ela é palpável. Essa ideia corrobora com a máxima das Escrituras: a fé sem obras é morta. Que adianta? Mostra-me a fé, se não tiver obras, ela de nada adianta, de nada serve. E a gente vê essa demonstração na forma como Cornélio trata as coisas de Deus. Ele leva com muita seriedade. Eu gosto muito de uma expressão que Lucas registra, que de contínuo orava a Deus. Meu irmão, há uma falta de piedade na modernidade porque as pessoas, por qualquer pretexto, deixam culto. Por qualquer pretexto, deixa a palavra. Por qualquer pretexto, não vai numa celebração. Por qualquer pretexto, o WhatsApp é mais importante do que as coisas de Deus. Isso é uma demonstração nítida de que a piedade está distante. Porque a atitude vai corroborar com essa piedade dentro do seu coração. Cornélio tinha sede de Deus, e a sede de Deus levava as pessoas a buscá-lo. E alguns nas religiões judaicas, como foi o caso de Cornélio. Ele era alguém interessado pelo Deus de Israel. E essa sua sistematicidade ajudou ele a encontrar com o Deus de Israel. Outra forma que percebemos em atitudes de Cornélio aqui é como ele lidava com as pessoas necessitadas. E aqui é um grande desafio, porque você para hoje, nos faróis da cidade, tem gente vendendo, tem gente pedindo. Você anda nas ruas da cidade de São Paulo, você tropeça em gente. Em pleno fio, eu estava 2 semanas atrás em São Paulo, você andando ali na praça, na São Bento, indo em direção a Anhangabaú, indo em direção ao centro velho da cidade, pessoas nas marquises, pessoas debaixo das lajes, com cobertas, e alguns com cachorro do lado. E aí a nossa piedade se esfria no meio de tanta rusticidade, diante de tanta demanda que existe no mundo. Mas o Cornélio diz que ele de contínuo também dava esmolas. E quando você vai olhar essa expressão esmola, você vai perceber que não é valor, é a questão da misericórdia, da boa vontade para com o aflito, a caridade e a doação e provisão ao necessitado. É o exercício da misericórdia e da compaixão que está faltando para nós cristãos no século 21. A piedade compartilha. A piedade não é egoísta, antes altruísta. 2 exemplos. Algum tempo atrás eu estava dirigindo, estava um pouco atrasado, com um pouquinho de pressa, e a Néia estava do meu lado, e tinha uma senhora que atravessando a rua, e eu quase que fui sem deixá-la atravessar. Aguarda, depois a senhora passa. Mas a Néia disse assim: aquela lá pode ser a sua mãe. Isso é piedade. Ou então, todas as vezes que vem alguém vendendo
Mesmo que eu não goste de bala de goma, não goste de coisas que se vendem nos lugares, é muito importante, é valorizoso você. Eu lembro que eu era limoeiro de feira. E quando as pessoas compravam um saquinho de limão, elas estavam me ajudando. Então a piedade, ela pode ser traduzida em pequenas ações de amparo. E inclusive Tiago deixa bem definido que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Estava naquela entrada hoje lá e 3 pessoas, a gente conversando, pessoas como estão? E aí você percebe, estou com a família enferma, meu pai, os idosos. E aí eu comecei a perceber que existe um monte de situações assim. Os nossos pais estão envelhecendo, minha mãe está com problema no joelho, difícil de andar, e o outro está lá cuidando do outro que teve que amputar o pé, e o outro me compartilhou ali que o pai perdeu a visão, e a piedade vai assistir essas pessoas. E olha, não é fácil, há ônus, é pesado, mas Deus olha para o piedoso. Deus olha para você, filho, que dá atenção devida ao seu pai e à sua mãe, na carência, na necessidade. Cornélio é essa pessoa. Quando ele mostra o interesse, e veja o versículo 24, diz: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ele é hospitaleiro, receptivo, sociável, é uma pessoa piedosa. Em terceiro lugar, o impacto de uma vida piedosa é manifesto através da obediência e da confiança. Você percebe nesse texto que Cornélio buscava a Deus, Cornélio teve a visão, Cornélio creu. Cornélio creu porque, olha, tem uma pessoa lá em Jope que se chama Simão Curtidor. A visão era essa. E lá tem um cara chamado Simão Pedro. Manda seus funcionários irem lá. Cara, isso é muito louco. Mas Deus trabalha assim, para exercitar a sua fé e a sua confiança, e assim aconteceu com Cornélio. Ele creu nisso, nessa visão, e enviou, chamou 2 dos seus bons funcionários de confiança, diz o texto bíblico, e chamou também um outro soldado piedoso. Lucas faz questão de registrar que, tal qual Cornélio, esse seu soldado que foi enviado com eles também era piedoso. Cornélio compartilhou, contou para os seus funcionários o que aconteceu e ele agiu com urgência. Logo que o anjo se retirou, já tomou medidas e os enviou a Jope. Ele não titubeou, ele obedeceu, ele não vacila, ele não duvida, ele não desconfia, ele crê. A piedade é confiante e obediente. E Cornélio impressiona porque ele já era obediente antes de que entendesse a plena mensagem do Evangelho. O Espírito Santo já tratando seu coração. Jope é um lugar representativo. E aqui eu estava ouvindo, porque quando às vezes eu vou pregar sobre um texto, eu fico ouvindo várias vezes. Eu estava no carro, escutando a tradução de Eugene Peterson sobre a mensagem de Atos 10. E Deus me fez lembrar alguma coisa que aconteceu em Jope. Vocês lembram no Velho Testamento que tem história, em 4 capítulos, de um profeta que tinha sido enviado para pregar em Nínive. E ele foi para outro lugar, para Tarsis. Ele comprou passagem do barco para Tarsis. Onde que ele foi pegar o barco? Em Jope. Jope, para mim, traz uma ideia de contraste, porque para Cornélio tem um significado. Para Cornélio, Jope é um lugar de oportunidades, é um lugar em que o servo de Deus está, é um lugar do enviado dos céus, é um lugar de trazer orientação do Senhor para a minha vida. Jope é isso. Mas para Jonas, o Jope é um lugar de fuga, um lugar de saída, de distanciar-se de Deus, saída da orientação do Senhor. Perceba que o mesmo lugar, dependendo da forma como você encara, ele pode ser um ambiente contrastante para a sua vida, como foi para Cornélio e como foi para Jonas. Mas tem um terceiro aí que em Jope foi tratado, que é Pedro. Jope vai ser aquele lembrança muito na mente de Pedro, naquele dia.
Deus me mostrou que o fato de ser judeu não é tão relevante assim. O que é relevante é que a graça alcançou os gentios também. E Pedro, com esse impacto dessa visão, quando ele chega na casa de Cornélio, e ele leva alguns judeus junto com ele, ele já achou estranho entrar na casa de um gentio. E Deus visita através de Pedro, quando prega, o Espírito Santo cai naquele lugar. E nós falamos muito esses dias sobre o dia de Pentecostes, seja revestido, seja cheio do poder do Espírito. E aqui há uma segunda manifestação, porque o mesmo que aconteceu em Pentecostes, em Jerusalém com os judeus, agora o mesmo acontece, o Pentecoste dos gentios, como Deus dizendo, é para vocês, mas é também para os gentios. Por isso que tem a mesma manifestação lá, quando Pedro visita. Para Pedro foi um lugar de tratamento espiritual, para Cornélio um lugar de oportunidades, mas para Jonas um lugar de fuga. O impacto de uma vida piedosa mostra para nós que a piedade está associada a outras virtudes. Ela nunca anda sozinha, na verdade, há um combo. Meu irmão, uma pessoa que é devota a Deus, uma pessoa piedosa, ela carrega em si outras virtudes que no texto são descritas por Lucas, ele faz questão de mencionar. Por exemplo, versículo 2, um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quando você vai para o versículo 22, os homens que foram enviados para Jope, para a casa de Simão, o curtidor, para encontrar com Simão Pedro, eles dizem, o centurião Cornélio, eles estão dando testemunho do chefe, o homem reto, temente a Deus e tem bom testemunho de toda a nação judaica. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as suas palavras. Cara, um centurião, soldado romano, um centurião, oficial romano, ser reconhecido pela nação judaica, porque os judeus abominavam Roma pela opressão, o cara era diferenciado. Esse tal de Cornélio, impressionante. Uma pessoa piedosa tem esse combo de virtudes. Quais são? Por exemplo, ele era sociável, polido e educado. A forma de tratar e se relacionar com as pessoas. Cornélio era humilde e respeitoso. Quando Pedro chega, ele se prostra. Um oficial romano se prostra na frente de um servo de Deus. E Pedro, cara, levanta, eu sou igual a você. Mas mostra esta humildade e respeito, como ele trata Pedro, sendo ele uma autoridade romana. A piedade genuína, ela não é defensiva, mas ela é humilde, aberta à correção e sedenta por Deus. Essa é uma piedade correta. Ele é honesto, declaradamente reconhecido, porque os seus funcionários disseram. Ele é querido entre as pessoas próximas, os soldados e empregados, e querido na sociedade. Ele tem ficha limpa, porque o texto dá que ele é bom, tem bom testemunho dos de fora. Inclusive é um requisito que Paulo deve ter copiado desse lugar, que os líderes da igreja têm que ter bom testemunho dos de fora. Quem vai dizer quem você é, vai ser as pessoas de fora. Quem vai dizer quem você é a sua mulher lá da sua casa, é o seu marido, é a sua esposa, vai dizer quem de fato você é. Os seus filhos vão dizer quem você é. Temente a Deus, reverenciava e altruísta, porque ele pensava no bem-estar das pessoas através de caridade e esmola. E aqui vem uma curiosidade também, que já fiz menção, mas que piedade gera piedade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, piedade gera piedade. Lucas registrou que Cornélio era piedoso, mas vai lá para o versículo da frente, logo que se retirou o anjo, lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Piedade gera piedade, piedoso gera piedoso, líder forma líder. Então, é impressionante que a vida que Cornélio levava influenciava, impactava tal a vida das pessoas de forma positiva. Porém, o inverso é verdadeiro. Porque a gente encontra em Provérbios 13, 20, dizendo o seguinte: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meu amigo, da mesma forma como uma vida piedosa impacta a vida das outras pessoas, também levando a ela a virtude da piedade, a impiedade do lado da sua vida vai provocar também algum impacto altamente destrutivo. Quem são as pessoas que te cercam? Que tipo de influência você é na vida das pessoas? Na terça-feira,
nós assistimos junto com a equipe ministerial uma palestra de John Maxwell e para liderança, foi junto com a equipe ministerial. E ele disse assim que sempre pediu ao Senhor que o cercasse de pessoas boas, que venham somar e agregar. E é muito importante, nós temos pessoas que vêm fazer parte da equipe, que vêm somar e vêm agregar. Porque tem gente destrutiva. Senhor, nos traz pessoas que vêm somar. Eu quero gente piedosa do meu lado, para eu aprender com esse homem, com essa mulher. Me afasta da impiedade. Quem semeia virtude na relação com as pessoas vai colher pessoas virtuosas. O impacto de uma vida piedosa, a piedade toca, sensibiliza o coração de Deus. O que é que o anjo disse na visão? Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus viu. Deus percebeu. É gostoso ouvir que Deus, Ele não está distante, Ele percebe os meus dramas, os teus dramas, as nossas lutas, as nossas necessidades, e Ele percebe o teu empenho, o teu ardor, o teu fervor, a tua devoção. Deus percebe isso, mas Deus percebe também o seu relaxo, a sua procrastinação, Deus percebe também o seu desleixo, Deus percebe tudo isso. Então não se engane, as tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória diante de Deus, ou para a memória diante de Deus. O Senhor viu a sua generosidade, o Senhor tem visto a sua sistematicidade na oração. Deus vê, Deus observa, Deus está atento, Deus está ligado, Deus está antenado em tudo o que se passa. Aquela palavra do segundo livro de Crônicas: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Anda na rua Marcelino Pires, anda na rua Bahia, na Redovino, anda na Presidente Vargas, anda na rua Tuiuiu, ele anda na rua João Rosa Góes, ele anda. E nada passa batido aos seus olhos. Jó registra que Satanás, respondendo, na verdade, um embate de conversa entre o Senhor e Satanás, e o Senhor pergunta a Satanás: você viu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, um homem piedoso. Então, Deus está dizendo para Satanás que ele está observando e conhece essa pessoa destacada. Por isso que Davi também diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. E Deus não despreza a oração, Deus não rejeita a oração, Deus aceita a sua devoção, e isso está sendo colocado em memória. Isso está nos anais da história celestiais. A sua vida, a forma como você encara tudo, está sendo distinto por Deus. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, Ele percebe. Não seja relapso com isso. O Senhor se agrada, diz o Salmo 147, 11, de todos os que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Eu tenho prazer nessas pessoas, é o que Deus espera. Aí a gente tem que vasculhar o nosso dia a dia e ver que prioridade Deus tem tido na nossa volta. Deus tem sido na sua vida. Qual a prioridade que Ele tem? E a gente fecha com essa aplicação do impacto de uma vida piedosa, que a piedade abre portas espirituais, ela descortina horizontes. Onde que a gente vê isso? A piedade abre o coração para ouvir a verdade. Cornélio diz assim: Pedro, estamos todos aqui, eu, meus parentes, meus amigos mais íntimos, mais chegados, diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te mandou dizer. A piedade abre o coração para Deus falar. A piedade abre os portões para o mundo espiritual, abre novos horizontes. Cornélio nunca mais foi o mesmo, a casa dele nunca mais foi a mesma. E eu queria que você percebesse os portões que se abriram. Visão. Você já teve visão? Esse homem piedoso recebeu essa visão do anjo. Esse homem teve direção, onde ir, uma visão com o endereço certo. Esse homem
teve uma confirmação, porque se Deus falou que tem um cara chamado Simão o curtidor, e Simão Pedro que está lá, e ele vai e aquilo testifica, confirmou, profeta. Ele tem nessa porta espiritual que se abre a compreensão do evangelho, porque Pedro prega Jesus Cristo, Senhor de todos. Está lá no versículo 36. Então não é só meu de carteirinha judaica, mas vocês gentios. Então, Cornélio, vocês foram alcançados pela graça, porque a piedade abre portas espirituais, e a manifestação doce, efusiva, alegre do Espírito, porque ele desce sobre aquele lugar. Eles ficam cheios do Espírito Santo. Que alegria, que derramar. E a porta que se abriu aqui, houve transformação, e eles vão ser batizados. No próximo sábado, nós vamos receber pessoas aqui por batismo e profissão de fé, por gente que foi alcançada e tocada. A casa de Cornélio foi o primeiro lugar onde os gentios receberam o Espírito Santo, exatamente como os judeus no Pentecoste. Os judeus que acompanhavam Pedro ficavam pasmos. Que isso, meu? Olha só o que nós estamos vendo aqui, o que aconteceu lá em Jerusalém. E eles voltaram compartilhando. Cara, vocês precisam ver o que aconteceu. Lembra aquilo que aconteceu em Jerusalém com a gente? Agora aconteceu com os caras lá em Cesareia, na casa de Cornélio, um gentio. Portas espirituais que se abrem. A piedade de Cornélio foi um instrumento para que Pedro e depois a igreja de Jerusalém entendesse que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma porta espiritual. E a vida piedosa pode ser o elo de transformação na vida de outros e abrir portas para a descendência, para a geração futura, como aconteceu na descendência de Cornélio. Que privilégio receber uma visão, que privilégio ter uma visão angelical, isso é porta espiritual. Que privilégio ficar pertinho de Pedro, do homem de Deus, que andou com Jesus. Que privilégio levar pessoas a Jesus, que privilégio ser cheio do Espírito Santo. Que privilégio abrir as portas da minha casa, receber meus parentes e amigos, para que o Espírito Santo venha visitar e encher. Que privilégio participar do batismo. Que privilégio ser bênção na vida das pessoas. Cornélio causou um impacto incrível através da sua vida piedosa. Que você leva de prático para a sua vida aqui nessa manhã? Nós colocamos Cornélio lá em cima. Não, Cornélio, se ouvisse essa mensagem, falou: olha, foi tudo isso que aconteceu para a glória de Jesus. Eu sou um servo, tanto quanto vocês. Mas aconteceu de fato dessa forma. A piedade atrai a presença, prepara o coração e transforma o mundo ao redor. A equipe de louvor, por favor. A orientação bíblica é: exercita-te na piedade, meu querido. Jesus é a imagem mais perfeita de uma vida piedosa. Cornélio é um reflexo. Cornélio reflete a vida piedosa de Jesus. Que Jesus seja a sua inspiração acima de tudo, mas que homens do quilate, do nível de Cornélio, possam ajudar você a desenvolver melhor a uma vida piedosa diante do Senhor, que melhora a sua relação com Deus, mas melhora a sua relação com as pessoas. E sabe de uma coisa? Cadê os piedosos dessa terra? Começamos com esta afirmação. Davi e Miqueias disseram: não há mais gente piedosa. A piedade precisa ser resgatada na nossa vivência. Eu queria convidar você a colocar em pé e fazer uma oração através dessa canção que fala sobre oferta agradável a Ti. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pois eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi. E essa canção, que é uma oração, diz: minhas vestes no sangue lavei, das Tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a Ti, a minha vida Te consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Seus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Parece Cornélio cantando. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi
talentos. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ao ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver sua glória em teu rosto brilhar. Aceita a nossa oração, Pai querido. Nesta manhã, fomos confrontados pela Tua palavra e nos sentimos envergonhados, porque há falta de piedade no mundo e nós somos responsáveis por manifestar essa Tua presença. Jesus é o exemplo máximo de piedade. Mas a gente olha para homens que o Senhor tem levantado na história, piedosos, numa vida devota ao Senhor, rendida, obediente, transformadora, promovendo impacto na sociedade onde está inserido. Faz isso, que o Senhor use esses homens e essas mulheres deste lugar para marcar essa geração, para marcar a cidade, lá onde eles estão. O Senhor que passa sobre toda a terra para procurar aqueles cujos coração são totalmente do Senhor, que o Senhor perceba esta pessoa e, como o Senhor fez com Cornélio, o Senhor a visite, que o Senhor ministre e use de forma impactante na sociedade. Faz isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.